E aí, o que vocês acham? Esta atitude aí do representante do Corpo de Bombeiros está correto ou não? Ele está quebrando a janela do veículo, um Honda, possivelmente um Honda Accord. Ele quebrou as duas janelas das portas e estão estendendo aí uma mangueira para captação de água do hidrante. E ele fez isso porque o carro está estacionado na frente do hidrante. O que vocês acham? Essa atitude é correta ou não correta? Comentem aí e assistam o nosso vídeo na íntegra falando a respeito deste incêndio. Olá, eu sou o Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Hoje nós vamos comentar a respeito de um incêndio que ocorreu no ano passado no Bronx e mostrar algumas coisas, alguns critérios e algumas informações interessantes relacionados com a gestão de combate a incêndio e a gestão do posicionamento de postos de bombeiros para o efetivo combate, além do tempo-resposta, que é bastante impactante em qualquer incêndio. Mas nesse incêndio especificamente, algumas outras características foram bastante impactantes, muito importantes de serem discutidas, que é a gestão do combate a incêndio. Como se dá a gestão do combate a incêndio? Fique conosco no vídeo. Bom, o incêndio aconteceu no Bronx, Nova York, é esse ponto azul aqui, e o que eu quero destacar são a distribuição das unidades de bombeiros lá em Nova York, não em Nova York como um todo, mas no entorno deste incêndio. Nós temos aqui, foi um incêndio, loja Dunkin' Donuts, um restaurante chinês, loja de roupas, loja de imóveis e loja 099, uma loja de baixo custo aí para o pessoal da região. Só para ter uma ideia, todos esses pontos em vermelho são unidades operacionais aqui do Corpo de Bombeiros, tá? Com algumas características muito interessantes, específicas, mas não vamos entrar em detalhes aqui de quantidade de viaturas nem nada. Mas isso aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como se dá a distribuição e a preocupação nos Estados Unidos, a preocupação com a gestão de combate a incêndio, principalmente o tempo-resposta baixo. Quanto menor o tempo-resposta das unidades operacionais para o incêndio, menores serão os danos. Logicamente que isso não depende só dessa distância, mas também da gestão de combate e também dos aspectos construtivos. Mas aqui a gente pode verificar 0,2 milha, 2 minutos, praticamente uma quadra e meia atrás do incêndio. Aqui uma outra unidade, aqui é atendimento emergencial médico, que também precisa dar suporte aí para os atendimentos de incêndio, para as equipes de incêndio. Outra aqui, 0,9 milhas, 6 minutos, 9 minutos. Então, se a gente for verificar, o mais distante está aqui, 4,4 milhas, 18 minutos. Só nesse entorno aqui, nós temos o vermelho, nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só no entorno do incêndio, que é esse azul, que é a localização desse azul, depois eu vou mostrar o prédio, nós temos 10 unidades. Do outro lado do rio, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. O mais distante aqui deve estar 3,6 milhas, 24 minutos, e esse outro aqui, 18 minutos. Os demais estão todos dentro de 15 minutos, 13 minutos, 18 minutos, 17 minutos, 13 minutos, 15, e os que estão mais próximos em torno de, na média, de 5 minutos de resposta, entre 5 e 10 minutos de tempo-resposta. Você vê a quantidade de unidades operacionais para a boa gestão do combate a incêndio nesta área, que é uma área certamente bem populosa e com diversos comércios. Isso é muito importante. Aí, olhando a edificação em si, deixa eu só... Esse aqui é a lateral, esse aqui é o prédio. Deixa, na realidade, antes eu fazer uma verificação por cima. Aqui, ó. Vou verificar esses prédios, essas lojas aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Aqui dizia 5, mas deve ter alguma loja aqui que está conjugada. E a gente pode verificar que não tem nenhum tipo de compartimentação. Os fundos são prédios residenciais que estão separados ali, dá para ver que tem paredes que sobem acima do telhado. Do lado esquerdo aqui também temos uma área também comercial e residencial. E aparentemente a frente aqui tem uns 30 e poucos metros, pela lateral uns 30 e poucos metros. A gente pode ver que aqui tem um hidrante, vamos dar uma caminhada aí. Aqui na frente, por uma coincidência, o Google Maps passou aqui depois do incêndio. E a gente pode ver vários danos, várias rachaduras do incêndio e tal, e todas as lojas aqui totalmente, todas elas com perda total. Na lateral aqui praticamente não afetou a edificação vizinha, é um prédio de esquina. A gente tem aqui o hidrante de coluna externo que o bombeiro utilizou e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Existe um espaçamento aqui que é bastante importante a gente comentar, que deixa eu me afastar aqui, nos Estados Unidos, aqui nós temos diversos afastamentos para estacionamento de veículos. E em Nova York, o distanciamento mínimo é de 15 pés, 5 metros mais ou menos de afastamento. E aí a gente pode ver que aparentemente não estão seguindo 5 metros, mas existe um afastamento aí, os veículos estão hoje afastados. Mas a gente vai mostrar no vídeo que a situação era diferente e o que o corpo de bombeiros lá, os combatentes fizeram. Essa aqui é a lateral da edificação, deixa eu vir para o lado de cá. Aqui são os fundos, prédios residenciais que nós mostramos, né? Então a gente pode ver que toda a edificação, praticamente 30 por 30 aí, teve perda total. Vamos comentar um pouco mais agora a respeito da gestão do combate a incêndio, comentar algumas atitudes e procedimentos do combate a incêndio. Antes do vídeo, faça uma verificação colocando o endereço de onde vocês moram, ou você que é dono de alguma empresa, de algum comércio no Brasil, verifique onde você está posicionado e a distância das unidades de combate a incêndio que podem atender você num princípio de incêndio. Isso é importante, inclusive, porque dentre os fundamentos da engenharia de incêndio, um deles é a questão do tempo-resposta. E essa questão estatística do tempo-resposta é muito importante. Os corpos de bombeiro têm que apresentar o tempo-resposta para incêndios, não só tempo-resposta geral. Porque uma coisa é você ter tempo-resposta para incêndio, outra coisa é você ter tempo-resposta para acidente automobilístico, preso em ferragem, acidentes médicos, necessidades de atendimento médico e tudo mais. Porque muitas vezes é feito com moto. O atendimento é através de motocicletas. Certamente o tempo-resposta é ótimo. Você diminui bastante. Na média, se você coloca tudo junto, a questão do tempo-resposta de combate, com as viaturas chegando e começando a fazer a gestão de combate. Outra coisa é você ter o tempo-resposta, que é menor, do atendimento com moto. Você coloca isso, mistura tudo isso, coloca na estatística, que deve ser uma das coisas, nós vamos falar nos próximos vídeos a respeito de estatística, é extremamente importante essa verificação. Por quê? Porque para a gestão de segurança contra incêndio, nós sempre entendemos que quando você vai fazer um projeto de proteção contra incêndio, a análise de risco é a mais importante. Por quê? Na análise de riscos, somente um dos critérios importantes é a verificação da distância das unidades operacionais, porque não pode ser só uma unidade operacional. Aquela pode estar sendo designada para algum outro atendimento, pode ter viaturas baixadas, ou seja, viaturas fora de operação, falta de pessoal e diversas outras questões. Você tem que ter, como eu mostrei aqui, nós temos 17 unidades operacionais no entorno do incêndio, com o tempo-resposta entre 5 e 10 minutos, com as outras dando apoio em menos de 20 minutos. Então, isso é extremamente importante para se verificar e se comprovar, inclusive, que a legislação não serve para muita coisa, porque se você tem uma reserva de incêndio para combate de incêndio de 30 minutos e se demora mais do que isso para você ter toda a operação adequada de combate pelos órgãos públicos, é melhor você mudar essa sua gestão e esquecer a legislação e se proteger adequadamente. E você só vai saber disso através da análise de riscos. E é assim que a gente faz. Nosso banco de especialistas aqui é assim que a gente trabalha para os nossos clientes quando nós fazemos projetos e instalações e gestão de instalação de proteção contra incêndio. Nós convencemos os clientes de que é o fundamento. Os fundamentos da engenharia de incêndio têm que ser totalmente atendidos. Então faça aí uma breve verificação, coloque no Google Maps o seu endereço e procure todas as unidades do entorno e verifique quantos minutos elas devem ter para atender uma ocorrência na sua localidade. Fique conosco e vamos ao vídeo.
Bom, vamos lá. Como é uma ocorrência designada por eles de segundo alarme significa que é uma ocorrência que não envolve vítimas. Então, o pessoal chega para a ocorrência especificamente tentando diminuir o impacto do incêndio ou dos incêndios, aí são várias lojas, né? Então, o objetivo é verificar se o entorno não vai ser prejudicado, se o incêndio não está se propagando. E você está vendo aqui que o pessoal está simplesmente na parte de cima. Eles estão procurando, como certamente não conhecem um prédio, estão procurando um lugar para acessar e romper a parte do telhado, a parte superior do telhado, para você diminuir a temperatura. Abrindo o telhado na parte superior, você diminui a temperatura, porque você elimina os gases aquecidos, diminui a temperatura também. Então, e também uma verificação por cima é uma possibilidade de um combate também por cima, evitando-se de adentrar na edificação, porque ela não é uma edificação pequena, né? Tem uma grande extensão de profundidade aí. Então, você está vendo aí a quantidade de bombeiros aí observando e as viaturas se posicionando. Então, não significa que você chegar ao incêndio já é o tempo estabelecido ali para você contar que você já está combatendo esse incêndio. Não. As operações demoram para ser totalmente estabelecidas. E aqui, ó, nós podemos verificar uma mesa, no meio das duas viaturas, aí uma mesa, o pessoal aguardando, alguns capacetes brancos ali, que são os chefes, né, os comandantes aí dos seus batalhões aí, se organizando, e a mesa ali com equipamento, com mapas e tudo mais, tentando identificar e confirmar que tipo de edificação que é, quais são os riscos, que tipo de telhado. Então eles vão anotando tudo isso daí para montar um plano de ação. Então todo mundo fica esperando, ninguém entra na edificação, ninguém faz absolutamente nada sem a determinação dos commander-in-chiefs aí, né? Os comandantes da operação. Então é importante essa questão da gestão, você ter sempre ali uma mesa de apoio, com o computador, com as informações. Então você vai centralizando tudo para você poder realmente combater. Você tem no mínimo aí duas frentes, como eu mostrei no vídeo, você tem duas frentes de combate. Essa frente aí, onde o pessoal está, estão em cima do telhado ali agora, tentando verificar se conseguem abrir, fazer alguma abertura para o combate superior. Não vão entrar na edificação. Não existe perigo de vida, ou seja, é um segundo alarme, não tem vítima presa, nada com relação a isso. Existem também vários problemas, os veículos aí à frente. Você também tem que se preocupar com essa questão dos veículos, porque um incêndio pode se propagar e aí ter mais um dano adicional, tem que ser evitado. A fachada também é bastante importante. O pessoal não sabe como é que essa fachada pode se comportar. Não dá para saber onde é que está o incêndio, né? A gente pode verificar aí que o pessoal tem dúvidas. Onde está esse incêndio, para onde está se propagando. Só vê a fumaça saindo para tudo quanto é lado, mas não conseguem identificar exatamente onde é que está a fumaça. Sai por um lado aqui, que é esse loja 099, mas aparentemente está saindo por todos os lugares. Então o pessoal está tentando lá em cima fazer algum tipo de abertura e tentar identificar qual é o ponto principal aí do foco do incêndio. Avançar um pouco aqui. Essa aqui é a lateral que nós mostramos no vídeo, a parte anterior aí. Nós mostramos que na rua lateral também, ainda bem que tem um muro aí que está segurando esse incêndio pelos fundos, porque os fundos aqui nós falamos que são acessos a prédios residenciais. O pessoal ainda tentando entender, lançando aí o pessoal descendo. Na realidade agora o pessoal está descendo porque viu que o telhado ali não é um ponto seguro. O pessoal deve ter alertado ali que não é um ponto seguro para o pessoal permanecer, não é seguro o pessoal fazer abertura, não é seguro os bombeiros ficarem lá em cima para tentar fazer a abertura. Então estão descendo e vão tentar fazer, voltar um pouquinho aqui, vamos voltar um pouco aqui só para a gente ver o material que eles estavam utilizando lá em cima. Esse último que vai subir a escada, que vai descer da escada ali, olha lá, agora aqui, pumba. Isso aí, ele está com um material de corte específico para fazer a abertura do telhado, a abertura no forro, a cobertura, para ele poder diminuir a temperatura do incêndio, eliminando, né, a fumaça e essa temperatura. Então, aberturas no telhado, essas são as primeiras ações que o pessoal do Corpo de Bombeiros lá nos Estados Unidos adota como postura por conta do tipo construtivo.
construtivo, né? É o pessoal descendo, saindo, que realmente não tem condição de fazer esse acesso. Pouca gente na frente do prédio, porque também tem risco da fachada, eles não sabem como é que a fachada vai se comportar. Olha, até agora, nenhum tipo de combate. Olha como é que eles estão gerenciando as ações para verificar o acesso. Estão fazendo 2 acessos, acesso frontal e acesso lateral, levando as mangueiras. Eles não devem ter todos os equipamentos aí, todas as viaturas à disposição. Por isso que eles estão ainda se organizando aí, machados, ferramentas de corte e tudo mais. Corte para madeira e corte para material metálico, grades, portas de ferro e tudo mais. Então estão se organizando para poder fazer a ação de combate. Mas tudo, como não existe vítima, e também é necessário, o pessoal tem que entender que é necessário ter água para fazer o combate. Não tem como fazer combate aí sem você ter a certeza. Você lança uma linha de combate ou várias linhas de combate e você não consegue manter essa linha de combate, isso é extremamente perigoso. Então você tem que manter a sua alimentação de água suficiente, necessária para manter o combate até o final, né? Porque perde-se muito tempo para você armar e desarmar as mangueiras, como a gente fala, né? Ou seja, você preparar, estender essas mangueiras todas, colocar os esguichos, colocar os bombeiros todos na posição para poder fazer o combate. Perde-se muito tempo para fazer isso. E se você faz isso e erra, você vai perder muito mais tempo ainda, porque as mangueiras estão pressurizadas, então você vai ter que despressurizar a mangueira, você vai ter que reposicionar a viatura, você não pode colocar a viatura em risco, a viatura na frente do incêndio você não pode colocar em risco, já se perdeu viaturas, inclusive em incêndios por conta disso, porque não deu tempo da viatura se deslocar, porque as mangueiras estavam esticadas. Então tem diversas questões importantes aí no combate que devem ser plenamente trabalhadas e gerenciadas. O incêndio continua, você pode ver que ainda não existe o combate, o pessoal está se preparando e verificando. Olha, o incêndio está dentro da edificação, é só na edificação. Quando a gente entrar para combater, nós vamos fazer o combate e extinguir o incêndio. Ponto. Não pode a parte da edificação cair em cima dos carros, eu não posso fazer com que haja mais incêndios que possam, como a gente falou aqui, da questão dos veículos que estão na frente. Esses veículos todos, tem uma Mercedes, tem vários e vários carros aí na frente que devem ser preservados. Então, tudo isso tem que estar na gestão desse incêndio. A gente já viu que a edificação ela não tem compartimentação, então, fatalmente, por conta desse volume de fumaça aí, fatalmente não tem compartimentação pela coloração da fumaça negra. É material sintético, material plástico, então uma propagação praticamente em todo o quadrilátero da edificação, mas eles ainda não fazem o combate direto, porque certamente ainda não devem estar com todos os equipamentos e com a água suficiente para poder fazer essa contenção. E possivelmente também porque muitas vezes nem vale a pena você fazer esse tipo de combate, porque o incêndio já se propagou para praticamente quase toda a edificação e não está havendo risco para outras edificações. Aí está carregando um derivante aí para poder fazer a derivação de mangueiras para mais linhas de combate ou juntar diversas linhas para um combate com mais quantidade d'água, né? Mais densidade de água. Pode ver que o pessoal está tranquilo porque não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer aí. Quando começar algum combate, esse combate vai ser simplesmente para fazer a extinção desse incêndio no momento adequado. Aí, já começou o combate pela parte superior, então significa que tem água suficiente para ele manter essa frente, porque armar essa torre d'água e colocar a pessoa, o bombeiro lá em cima, ele vai ter que manter esse combate. Então ele tem que ter certeza que ele tem água suficiente para ficar vários e vários minutos aí, até horas aí. Então, por isso, a questão da gestão desse incêndio tem que ser muito bem controlada. Agora estão armando as linhas de mangueira, aí várias torres d'água reposicionadas. Vejam a diferença do quadro anterior que nós tivemos logo no começo do incêndio, né? Vamos mostrar aqui, exatamente aqui, ó, três autoescadas, praticamente quatro autoescadas, uma autoescada à esquerda protegendo uma edificação cinza, ali à esquerda, que é uma edificação possivelmente residencial, uma farmácia que a gente mostrou na parte inferior, e mais 3 outras
autoescada fazendo combate pela parte superior. Então vejam a quantidade de viaturas e posicionamento. Se eles erram o posicionamento das viaturas, se eles erram a quantidade de água para combate, eles perderam toda essa frente de incêndio e vão demorar muitos minutos para poder reposicionar tudo isso. Porque você tem que patolar a viatura, que é fazer com que ela esteja estável no terreno, alinhada, senão ela não consegue arvorar, como a gente chama, né? Você estender as autoescadas. Então essa operação é muito complexa, não é simplesmente chegar e começar a jogar água, não. A gestão é extremamente importante. Aqui a vista lateral, eles vão fazer a abertura aí para poder tentar chegar pelos fundos, acessar os fundos da edificação que faz divisa com prédios residenciais. Então eles têm que fazer aí a contenção. Aí está o hidrante e a gente pode verificar que o pessoal estacionou do lado do hidrante. Como nós vimos, 15 pés significa 5 metros e está aí o bombeiro arrebentando o vidro do Honda, possivelmente o Honda Accord. Então, agora eles estão estendendo a mangueira, que vai alimentar a frente do caminhão aí. E aí alguns comentários a respeito disso. Para quem no começo aí a gente colocou no vídeo, o grande problema com relação a esse tipo de atitude. Apesar do carro estar estacionado a menos de 5 metros do hidrante, vejam a dificuldade. Olha, já passou por dentro do veículo, a mangueira se enrolou toda aí. Então ele vai ter que desenrolar isso daí para poder ter a quantidade de água e não ter perda de carga e tudo mais aí para essa mangueira. E algumas questões extremamente importantes. O tempo, primeiro de tudo, o tempo que ele perdeu para fazer tudo isso, né? O tempo que ele teve, começar aqui, ó, o tempo que ele despendeu para fazer isso. Vai lá, quebra uma janela, depois ele vai lá do outro lado, quebra outra janela, a viatura já está posicionada. O hidrante já está ali, seria fácil dele estender a mangueira por cima do capô do veículo, né, ou pela lateral, ou por cima do teto, ou alguma coisa do tipo. Não é muito complicado de fazer esse tipo de manobra com a mangueira, mas ele perdeu um tempo miserável. Ele vai passar a mangueira por dentro de uma porta em que existe vidro, caco de vidro, que foram destroçados aí para abertura. Isso pode danificar mais ainda a mangueira, pode causar um furo na mangueira e aí danificar. Se vazar para dentro do carro, vai danificar mais ainda o carro e vai prejudicar mais ainda a operação, porque se começar a vazar água aí, você está perdendo pressão, está perdendo volume d'água para fazer o combate. Então, mais um prejuízo aí para as operações. A maniabilidade que fica restrita, porque ele não consegue fazer mais nada, está passando dentro do veículo, então ele não consegue fazer mais nada com essa mangueira. Essa maniabilidade aí também ele perdeu. Então, fora o ferimento que ele poderia sofrer, porque ele não usou máscara, óculos, ele está usando luva, mas ele não tem nenhum tipo de proteção nos braços, nas pernas, ele está de short. Então é uma atividade totalmente desastrada. Numa operação de combate desse, certamente isso é uma ação que deve ser abominada. Ou seja, você consegue, por conta da mangueira, que é flexível e tudo mais, você conseguiria, mesmo que passe por cima do capô do veículo aí, seria um problema menor. A operação seria muito mais rápida, né? Olha, agora está abrindo a mangueira, abrindo o hidrante para pressurizar e alimentar o veículo. Mas olha só, na hora que ele começa a mandar água, você já tem obstrução ali dentro do próprio veículo. Então, assim, é uma operação totalmente desastrada. Você perde muito mais tempo do que ganha por fazer isso. Nós comentamos, o veículo devia estar 5 metros afastado. Mesmo sem estar afastado, seria possível fazer essa maniabilidade e essa gestão de maneira mais adequada. Aqui a gente pode ver a quantidade de água para o combate, a quantidade de linhas, vejam bem, a quantidade de linhas, a quantidade de combate, ou seja, eles permanecem em combate porque eles têm uma quantidade de água suficiente agora para manter esse controle do incêndio. Eles conseguem manter o controle do incêndio, manter as unidades estabelecidas ali paradas, os veículos operacionais ali totalmente estacionados, patolados, com água suficiente, com pressão suficiente
e com gente suficiente preparada para manter este combate a incêndio. Então, o incêndio não é simplesmente chegar e começar a jogar água. Você tem que fazer gestão de diversos fatores para que você tenha sucesso no combate ao incêndio. E por último, nós temos o drone utilizado para verificar o incêndio pela parte superior, para ver se não existe mais nenhum dano no entorno, que a visibilidade é excepcional, logicamente, e o drone é um equipamento hoje imprescindível para o combate ao incêndio e para a gestão adequada do combate a incêndio. Como último recado, somente na Universidade do Fogo nós temos nos nossos cursos condição técnica de alinhar a questão operacional, a questão das normas técnicas e a questão da experiência profissional de décadas de todos os nossos profissionais. Portanto, em todos os cursos da Universidade do Fogo, você terá ao seu lado os melhores profissionais do mercado com experiência teórica e prática da engenharia de incêndio. Fique conosco!